No primeiro vídeo de parábolas eu expliquei a oportunidade de enriquecer a nossa interpretação, nosso entendimento a respeito de uma parábola, olhando para Jesus como um rabi, como um mestre, como um grande sábio, né? Eu usei o exemplo da dracma, que não tem consciência, da ovelha que tem consciência que está perdida, e explicando a terceira parábola do filho pródigo através da dracma e através da ovelha perdida. Então, mais uma vez, a gente vem para uma sequência de 3 explicações, onde uma explicação ajuda no entendimento da outra, e Jesus, como um rabino, como um mestre notório, ele ensina através dessas figuras. Lucas 5, do 33 ao 37, Jesus traz várias figuras. O contexto é: Jesus chama Levi, que é um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, um judeu que cobre impostos de judeus para entregar para Roma. Por isso que o publicano é tão mal falado, tão mal visto. Jesus chama Levi. Levi vai e o segue. Levi está tipo na banquinha de cobrar impostos. Jesus fala: vem e me segue. Levi larga tudo e segue Jesus. E Levi resolve dar um grande banquete, que era um costume da época. Você vai ver vários banquetes, né? E os banquetes normalmente eram meio que públicos, janelas e portas abertas das casas para todo mundo ver quem estava ali dentro. Era uma coisa meio pública. E Jesus está ali naquele banquete comendo com publicanos, com pecadores. E aí os fariseus começam a alfinetar Jesus. E aí Jesus entra nessa parábola aqui. Então Jesus, ele é questionado pelos discípulos, pelos fariseus, dizendo: os discípulos de João Batista, eles jejuam, os discípulos dos fariseus também jejuam, e os seus ficam aí nessa comilança, nessa farra. Então, dentro desse contexto, Jesus começa a explicar e usa figuras curiosíssimas, interessantíssimas e muito inteligentes para ensinar alguma coisa muito valiosa para nós. Então, as figuras que ele usa: o banquete e o jejum, ou seja, né, opostos, né? Muito comida ou nenhuma comida. Ele usa também uma roupa nova e uma roupa velha. Ele usa também um vinho novo, um odre novo, um vinho velho e um odre velho. E ele usa um jogo de palavras muitíssimo inteligente para falar a respeito de coisas que estão dentro e estão fora, né? Então, por exemplo, o banquete está fora, todo mundo vê. O jejum é uma coisa que ninguém vê, é uma coisa interna da pessoa. A roupa está para fora e a roupa nova é melhor do que a roupa velha. E o vinho velho é melhor do que o vinho novo, só que o vinho está dentro do odre. Você não vê ele, mas você vê o efeito dele, e assim por diante. Então Jesus usa esse jogo inteligentíssimo para ensinar a respeito de valores e princípios espirituais que a gente precisa estar muito atento para viver como cristãos da forma correta. São 3 avisos e são 3 orientações sobre assuntos específicos. Então esse jogo de palavras era justamente o que os judeus ficavam ali correndo atrás do rabo, tentando encontrar pelo em ovo, tentando encontrar uma lógica ou tentando desconstruir uma lógica, e assim por diante. Jesus vencia os fariseus no próprio jogo deles, porque os fariseus não conseguiam calar Jesus, nem conseguiam ser mais sábios que Jesus. E essa matéria-prima era utilizada como ensino para os discípulos, e é uma coisa que chama muita atenção, né? Uma coisa é falar assim: não, agora eu vou falar de um jeito que eles não entendam, e depois eu explico para vocês o que é. Não, Jesus falava uma coisa só e servia para os 2 propósitos. É muito top. Então vamos lá. A roupa nova e a roupa velha. A roupa nova fala de identidade, né? A identidade que a gente recebe no nosso espírito, né? E uma parte dessa identidade está fora. Por quê? Porque a prática cristã, as atitudes, né? As ações, as reações, a forma nova de viver é possível ver para quem está do lado de fora. E da mesma forma, parte dessa roupa, dessa identidade, ela é interna, uma convicção interna que a gente tem da salvação. Ninguém faz no natural o que ele está dizendo aqui, que Jesus está dizendo: olha, tu leva seu filho, né? Eu tenho 2 meninos, né? Você leva eles no parque, eles estão ali descendo na grama, escorregando na grama com uma bermuda, ela rasga. Você pega essa bermuda rasgada, velha, vai para casa, pega uma bermuda nova, corta um pedaço da bermuda nova e faz o remendo da bermuda velha? Não, você não faz isso, ninguém faz isso.
O que a gente faz é tira a bermuda velha e coloca uma bermuda nova, né? E assim por diante. Então, da mesma forma, tem que ser feito com a identidade do cristão. A gente não pode misturar a identidade do mundo, misturar a nossa vida antiga com a nossa identidade nova. Da mesma forma como no natural, ninguém deve fazer isso no espiritual, na nossa vida com Deus. Também a gente não deve fazer. E existe uma tendência das pessoas fazerem isso, existe uma tendência em mim e em você de misturar as coisas. E o primeiro aviso, o primeiro assunto, na verdade, vamos chamar do primeiro aviso e primeiro assunto, porque o assunto, que é o assunto principal, é a primeira coisa que Jesus fala, mas eu vou deixar para falar por último. Então, o primeiro aviso que o vídeo deixa para você, né, é o aviso que você pode comprometer a sua identidade espiritual por falta de santidade, por misturar a identidade do mundo com a sua identidade. Passando para a parte do vinho. Jesus fala do vinho novo e do vinho velho, e aí entra os assuntos a respeito da necessidade do cristão ele amadurecer para receber coisas novas de Deus, né? Fala também das etapas da vida cristã, ou seja, esse processo de odre, o odre era uma bolsa de couro, como se fosse uma garrafa de couro, e o vinho que era colocado lá dentro. O processo do vinho envelhecer, amadurecer e ficar bom é um processo gradativo, lento, onde o vinho vai expandindo a massa e o volume, ele vai crescendo. E um couro, quando é novo, ele consegue crescer e expandir junto nesse processo sem se romper, né? Então, depois de uma fermentação, o odre já está expandido, já está no limite dele. Se você coloca o vinho novo dentro desse odre, esse couro vai se romper e você vai ficar sem o odre, não tem como remendar um odre, né? E você vai ficar sem o vinho também. Então, fala das etapas de você amadurecer e criar estruturas novas para receber aquilo que vem de Deus para você como cristão. E fala do vinho velho e o vinho novo, dizendo que o vinho velho é muito melhor, e de fato até no natural o vinho velho é muito melhor. E isso fala das alegrias da caminhada com Cristo serem melhores a cada dia, né? As alegrias de 10 anos caminhando com Cristo são muito melhores, muito mais profundas do que as alegrias que você vive nos primeiros meses de conversão, né? E fala também do perigo de você não amadurecer e da probabilidade altíssima de haver um rompimento por falta de estrutura quando você não amadurece. Jesus está dizendo aqui que o odre velho não pode receber vinho novo, ou seja, quando vem uma renovação da sua fé, se você não tiver estrutura para receber isso, você vai romper. E esse é o segundo aviso do vídeo, a falta de maturidade, ou seja, conhecimento, experiências e exercício da fé pode comprometer o vinho, o conteúdo da salvação, a alegria da salvação, e comprometer e perder a sua salvação. E por último, o assunto principal, do que é que Jesus está falando. Quando ele é questionado pelos fariseus, ele está no meio de um banquete, os fariseus questionam ali a respeito do jejum, e Jesus estabelece uma relação entre o jejum, a sua ausência e a sua volta. Ele começa a explicar falando dessas coisas. Então o jejum tem uma questão aí de saudade, de desejo da volta de Cristo para que ele estabeleça o governo de Deus na terra, assim como era no Éden. O projeto original, Deus reestabelecer todas as coisas como era no começo, né? Então, Jesus fala que existe essa relação entre o jejum, a sua ausência e a sua volta. E Jesus diz assim, naqueles dias jejuarão. Então, sim, o cristão jejua, é uma expectativa de Jesus. Jesus fala não só aqui, mas em outras partes também, quando jejuares, ou seja, Jesus está dizendo, você vai jejuar, meu filho, né? E aí, a sua volta é esse casamento, né? A roupa tem que estar adequada, a identidade tem que ter sido preservada para que a gente esteja vestido de forma apropriada para esse casamento. Existem várias passagens que falam a respeito disso. E o vinho, a alegria da salvação, essa santidade, esse amadurecimento deve ter sido guardado e preservado também da forma correta. Sem isso, é o próprio Jesus que está te dizendo que há um grande risco, 99,99%, de chance de você comprometer a sua vida com Deus. Então,
não arrisque, não se misture, não viva uma vida misturada com a vida antiga. Não, o cristão não tem prazer encher a cara no futebol. As alegrias de um cristão, elas são mais profundas, elas são diferentes. A transformação nos leva a viver de uma outra forma. Os sonhos do cristão, o desejo do coração do cristão é um outro desejo. A gente não pode viver para trabalhar, para construir bens, para ter carro, casa, viajar e ter sei lá, alguma coisa, um momento de lazer, para ter conforto. A nossa vida não pode ser guiada por isso. Ainda que a nossa vida vai sim ter contato com essas coisas, a gente vai trabalhar fato, né? A gente vai ter um carro, vai ter uma casa, mas a nossa vida não é guiada por isso. Esse não é o grande quê da nossa vida, o centro da nossa vida não passa nem perto de bens materiais dessas coisas. Então, essa é a primeiríssima parábola de Jesus no livro de Lucas. A gente volta com outros vídeos falando a respeito dessa riqueza de detalhes das parábolas. Eu estou ainda resumindo, no resumo já está passando de 10 minutos aqui. Então é isso, espero que isso tenha mexido com você. Sim, meu filho, Jesus quer que você jejue, Jesus quer que você preserve a sua identidade. Como é que a gente preserva? Separação. O odre separava o vinho, não ficava em contato com outras coisas. O odre separava o vinho. Então a sua identidade, a preservação do conteúdo da salvação, das coisas internas da salvação, a sua prática cristã tem que ser vista do lado de fora também, e você tem que preservar isso tudo em jejum, fazendo sempre que possível jejuns, até que Cristo volte, para que você não arrisque não preservar as coisas que você recebeu a preço de sangue na cruz do Calvário. Por Cristo, você não arrisca essas coisas todas na sua caminhada com Deus. Então é isso, Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente vem com a próxima parábola, ainda no livro de Lucas, que é um livro onde tem mais parábolas, e espero que vocês pirem como eu pirei nessas parábolas aqui. É demais, Jesus é o cara. Então é isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo.